Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Sabe aquele velho ditado que diz: quando o campo não planta, a cidade não janta? Pois parece que muita gente nas altas rodas do poder anda esquecendo disso. Esquecendo não, fingindo que não sabe. Porque para encher o prato, o suor do campo precisa acontecer. E não é magia não, é luta, é resistência. É gente que acorda antes do sol, enfrenta chuva, seca, preço injusto e ainda carrega nas costas o abandono dos governos. Enquanto o agronegócio desfila de jatinho, a agricultura familiar se vira nos 30 para garantir comida limpa, saudável e acessível na nossa mesa. Só que sem organização, sem sindicato forte, esse povo vira presa fácil. E não é exagero, viu? O que está rolando, por exemplo, com o corte das consignações do INSS é mais uma rasteira. Tentam asfixiar financeiramente os sindicatos para sufocar quem luta. Por isso, hoje, o nosso programa abre espaço para quem carrega no rosto o sol do sertão e nas mãos a dignidade do trabalho. Quem vem para essa conversa é Alberto Marques, o Betinho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Um guerreiro da roça que entende, como poucos, que sem sindicato não tem defesa, não tem direito, não tem futuro. Bora ouvir quem tem muito a ensinar sobre coletividade e soberania alimentar? Então, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Atenção! Vem aí, o direito é seu. Um quadro necessário para lembrar que direito é como semente. Quando a gente planta e rega junto, ela brota, cresce, abre caminho para a justiça. Olá, professores e professoras. Muitas dúvidas surgem no Sintese sobre o período da licença-prêmio no período da pandemia. Em 2020, logo após o início da pandemia que afetou o mundo, o governo federal promulgou a Lei Complementar 173, que suspendeu entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por um período de 19 meses, diversos direitos dos servidores públicos no Brasil, incluindo a contagem para a licença-prêmio. Com essa suspensão, os professores que tinham direito à licença-prêmio precisaram esperar 19 meses para que a contagem fosse reiniciada. No entanto, um parecer jurídico elaborado pelos advogados do Estado de Sergipe e publicado em setembro de 2024 concluiu que a suspensão da lei federal não afeta o direito à licença-prêmio, o que significa que a contagem desse direito permanece inalterada. Assim, todos os professores que não conseguiram usufruir da licença referente ao período aquisitivo durante a Covid-19 agora têm a oportunidade de solicitar um novo pedido ou até mesmo solicitar uma revisão do direito à concessão da licença-prêmio. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese para maiores informações. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Nosso convidado de hoje, como dissemos na escalada do programa, é um desses que não foge da batalha. Alberto Marques, mais conhecido como Betinho, é uma das lideranças firme e respeitada no movimento sindical rural aqui de Sergipe.
Ele carrega décadas de militância em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. Aquele povo que sustenta esse país, mesmo sendo muitas vezes invisível para as políticas públicas. Betinho é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais, uma entidade que não apenas luta por melhores condições de trabalho, mas que também defende a agricultura familiar, a soberania alimentar e a dignidade de quem vive da terra. É com ele que a gente vai entender os desafios, as estratégias e, sobretudo, a importância de fortalecer o movimento sindical no campo. Boa tarde, Betinho. Seja bem-vindo ao TV Sintese. Boa tarde a todos os telespectadores. E é um prazer a gente estar aqui, conversando com você nesse programa de grande audiência do Sintese. Obrigada, Betinho. E vamos começar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, justamente falando dessa importância. Conta pra gente, pro pessoal de casa, qual é o papel dos sindicatos rurais na vida de quem trabalha e vive do campo. Luana, o papel do sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares, é assim de fundamental importância, porque a gente surgiu da necessidade da organização e da luta. Lá nos anos 50, já surgiu os primeiros sindicatos rurais, dessa necessidade da organização e da luta do homem e da mulher do campo. Que nesta década, eu ainda nem era nascido, vários trabalhadores se juntaram, se uniram, e diante de toda a necessidade que o campo, as pessoas do campo tinham necessidade de se organizar. Uma vez que a gente já tinha os trabalhadores urbanos mais organizados, na década de 40, com o surgimento da CLT, que os rurais ficaram fora desse processo de organização mais formal do Estado com a CLT, então o campo sentia essa necessidade de passar por um processo de organização. Uma vez que todas as lutas no país, ela surgiu no campo. Mesmo no Brasil Império, toda essa questão das batalhas, ela sempre surgiu no campo, das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas que moravam no campo. Elas passavam a se organizar desde a escravidão, que as lutas, a resistência, ela surgiu no campo. E não era diferente, sempre esse campo ele efervesceu por luta e por necessidade de transformação. Betinho, em tempos difíceis, com ataque a direitos e também na tentativa de enfraquecer entidades, como é que está dentro dessa realidade hoje os sindicatos rurais, especialmente em relação à suspensão das consignações do INSS? Mas antes de você falar sobre essa realidade, diante de um cenário que a gente tem sido pesado, tanto para os trabalhadores urbanos como para os rurais, explica o que são essas consignações. Assim, Luana, as consignações é uma parte do financeiro da sustentação dos sindicatos. Porque os sindicatos, desde 91, que surgiu o primeiro convênio com o INSS, INSS via Dataprev. Então nós temos a CONTAG, que é a nossa confederação. A gente está estruturado em 3 instâncias: a confederação, a federação e os sindicatos de base no município. Então, esse consignado, ele surgiu desse convênio com o INSS em 91. Então, há muito tempo que a gente tem esse convênio e que os trabalhadores, eles quando se aposentam, eles fazem o pagamento do desconto em folha, da folha dos aposentados. Mas nós temos todo um pagamento, que é o pagamento do balcão. Então a nossa fonte de renda dos sindicatos, da federação e da confederação, ela não está só restrita ao convênio, que é o consignado. Ela também vem das fontes do pagamento em balcão. Inclusive,
mesmo diante dessa suspensão, que foi suspenso de acordo com a investigação da Polícia Federal em outras associações e em outros sindicatos, e o nosso também, o convênio Sindicato Federação em CONTAG, mas hoje as pessoas vão ao sindicato, né, os trabalhadores que se aposentaram, eles procuram o sindicato solicitando o pagamento, que eles têm a necessidade de autorizar para que esse pagamento ele venha descontado em folha. E por quê? Porque às vezes como a gente tem um campo distante, né? Distante das sedes, os povoados, os logradouros que os trabalhadores, os agricultores familiares moram, é distante da cidade. E muitas das vezes eles não querem ir todo mês lá no sindicato. E quando eles vão, eles assim, tipo, vão tirar o dinheiro, fazer o saque, fazer compra e ainda ter que se dirigir ao sindicato para fazer o pagamento. Então eles preferem autorizar o desconto para que esse desconto seja em folha. E tem outros trabalhadores, outros associados, que eles preferem, mesmo aposentado, eles fazer o pagamento na sede do sindicato, que a gente chama o pagamento em balcão de aposentados. E a gente tem todo o pagamento daqueles que não é aposentado, né? Então o convênio suspenso, ele diminui a receita, né, das três esfera, que é da CONTAG, da federação e do sindicato, mas ainda não é a nossa única fonte de renda. Então a gente perde essa parte, mas assim o sindicato continua na luta, continua aberto, continua prestando os serviços, né? E a gente chama, né, aqueles aposentados que faziam o desconto em folha, que a partir desse mês ele já não, por conta da suspensão, não tem o desconto, mas que ele volte ao sindicato, procure o sindicato para fazer o seu pagamento, porque o sindicato é a casa do trabalhador. Não é uma instituição do governo, não é uma instituição da diretoria, é uma instituição do conjunto dos trabalhadores que pagam para manter aquela instituição aberta e prestando os serviços. Minha próxima pergunta seria justamente sobre isso. É importante, eu só te interrompi, peço desculpa, mas que eu acho que é extremamente importante que a gente fale, até para que os trabalhadores e trabalhadoras rurais que possam estar nos assistindo e que não conhecem muito ainda o sindicato, sobre quais são os serviços, né, prestados, aí os serviços que o sindicato oferece aos trabalhadores, aos seus filiados. Então, vamos dar um destaque, vamos falar um pouco sobre esse dia a dia dessa militância do sindicato junto a seus filiados. Você falou que vocês vão chegando ali onde às vezes o serviço público não chega, não é isso? Vários dos nossos sindicatos, eles oferecem o serviço médico, serviço odontológico, e aí avança nos serviços públicos, que é, por exemplo, o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Ele tem também, a gente tem o INSS Digital, a gente tem um outro convênio, que é uma parceria com o INSS, que a gente opera direto no INSS Digital, encaminhando os processos de aposentadoria, de salário maternidade. E esse serviço ele se estende para os rurais e a gente é muito procurado pelos urbanos. Porque, por exemplo, hoje todo o serviço está informatizado. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com os aplicativos. Por exemplo, os benefícios com a vinda do meu INSS, toda a operação dos benefícios do INSS é por dentro do meu INSS. E as pessoas não sabem lidar, principalmente o povo da roça, não está preparado para lidar com esses aplicativos. Então, o papel do sindicato é fazer esse serviço para o trabalhador. E a gente também é procurado até por pessoas que não é rural. Eles são urbanos e vão até a sede do sindicato para pedir orientação no que diz respeito a fazer esses serviços. E sem contar com as diversas políticas que hoje só existem graças à luta dos sindicatos rurais. Porque, por exemplo, a aposentadoria, a primeira aposentadoria, ela surgiu, a aposentadoria rural, em 1971, aqui em Sergipe. É muito recente, em termos e, assim, históricos. A Previdência, ela
surgiu, ela arrecadou 30 anos e veio apresentar o primeiro trabalhador rural depois de 30 anos de arrecadação. E era um mês salário mínimo, né, o valor da aposentadoria, que não era nenhuma, a gente não estava no regime geral da Previdência, era o antigo Fundo Rural, era um fundo de amparo ao trabalhador rural. A gente veio estar no regime geral da Previdência a partir da Constituição de 88. Né? A partir da Constituição de 88 foi que a gente entrou para o regime geral da Previdência, graças à luta e à organização dos sindicatos, da CONTAG e das federações. Uma pressão na Constituição, né, durante a Constituinte, e a gente conseguiu, né, os rurais entrar no regime geral da Previdência. E assim, esse regime, a burguesia, a classe política burguesa, nunca engole que os trabalhadores rurais, né, os agricultores familiares, ele esteja no regime geral da Previdência. Gente, o que o Betinho fala aqui é explícito, é um recado ao conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, seja do campo ou da cidade. Nada cai do céu, tudo é fruto de luta. E falando dessa luta, Betinho, conta pra gente como é que o movimento dos trabalhadores rurais aqui em Sergipe se organiza para seguir em frente, diante dos desafios postos na luta. Então, resistência no campo existe, não é isso? Existe. A gente se organiza aqui, a gente tem 73 sindicatos, espalhado em todas as cidades do estado de Sergipe. A gente tem a federação, que fica ali na CML Sobral, a FETASE. Ali é uma casa do agricultor e da agricultura familiar. O nosso sindicato nos municípios é outra casa do trabalhador e da trabalhadora e do agricultor e da agricultura familiar. E nós temos a confederação, que fica em Brasília. A gente tem uma sede, um centro de treinamento e toda uma sede que funciona, toda a parte burocrática de representação dos trabalhadores e dos agricultores familiares na capital federal. Obrigada, Betinho, pela sua presença. Como a gente disse no início do nosso programa, na nossa escalada, se o campo não planta, a cidade não janta. Obrigado também, Luana, obrigado ao Sintese, obrigado à TV Sintese, né, a todos que fazem esse programa. Assim, a agricultura familiar, os agricultores e as agricultoras, os trabalhadores e as trabalhadoras, quem tem agradece, né, o espaço que vocês concedem para que a gente possa estar falando, né, da importância, né, desse movimento e da agricultura familiar para o estado de Sergipe. Uma honra para a gente. Obrigada. Obrigado. Se alguém ainda tinha dúvida da importância do sindicato rural, depois dessa conversa com o Betinho, ficou evidente. Sindicato é trincheira, é onde ninguém luta sozinho. É chão que não afunda, abrigo quando o mundo desaba, voz que não se cala. É a lembrança viva de que quem semeia a resistência, colhe o respeito. É mão estendida, bússola na tempestade, o que impede que o trabalhador e a trabalhadora do campo fiquem à deriva. Se eles não têm quem os defenda, o prejuízo não é só deles, é de todo mundo. Porque sem comida na mesa, companheira e companheiro, não tem economia, não tem vida que se sustente. Fica o nosso convite para a reflexão. Fortalecer quem trabalha na roça é questão de sobrevivência, soberania e justiça. É poder ter a certeza. Enquanto tiver semente para plantar, vai ter gente disposta a lutar. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.